Eu posso consertar isso. O menino sujo de graxa sussurrou olhando para o carro de luxo. O milionário explodiu em gargalhadas cruéis. Mas em segundos, aquele garoto faria o impossível. O motor do Rolls-Royce Phantom explodiu em fumaça no meio da Avenida Paulista, causando um engarrafamento que se estendia por 3 quarteirões. Henrique Vasconcelos socou o volante com tanta força que o anel de ouro que usava no dedo arranhou o couro importado. Aquele carro havia custado 2 milhões de reais e agora estava parado como sucata em plena luz do dia, expondo sua vulnerabilidade para todos verem. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, sentindo o suor escorrer pela testa, apesar do ar-condicionado que ainda funcionava. Ao redor, motoristas buzinavam impiedosamente, alguns gritando insultos pelas janelas. Henrique não estava acostumado a ser tratado assim. Ele era dono da Vasconcelos Importações, uma das maiores empresas de automóveis de luxo do país. E agora seu próprio carro o traía na frente de centenas de pessoas. Pegou o celular e discou para a concessionária oficial. Preciso de um guincho agora. Meu Phantom parou na Paulista. Senhor Vasconcelos, nosso guincho especializado está em atendimento. Pode demorar até 2 horas. A atendente respondeu com aquela calma profissional irritante. 2 horas? Você está louca? Eu não vou ficar aqui 2 horas sendo humilhado. Lamento, senhor, mas é o tempo estimado. Henrique desligou na cara dela, sentindo a raiva ferver. Olhou pelo retrovisor e viu a fila de carros se formando, pessoas filmando com celulares. Aquilo viraria notícia, memes, piadas. O grande Henrique Vasconcelos, especialista em carros de luxo, com seu próprio carro quebrado na rua. Foi quando bateram na janela. Henrique se virou, pronto para gritar com quem quer que fosse, mas parou ao ver um menino de uns 12 anos, sujo de graxa, com uma camiseta velha e rasgada. Os cabelos despenteados caíam sobre os olhos castanhos que o encaravam com uma intensidade estranha. O senhor precisa de ajuda? O menino perguntou, a voz fina mas firme. Henrique abriu a janela apenas o suficiente para responder. Sai daqui, garoto. Não aceito esmola. Não estou pedindo esmola, senhor. Estou oferecendo ajuda com o carro. A risada que saiu da boca de Henrique foi cruel e alta. Ajuda? Você? Um moleque sujo quer ajudar com um Rolls-Royce Phantom? Gabriel Santos não se abalou. Já estava acostumado com esse tipo de reação. Sei o que está acontecendo. Pelo barulho que o motor fez antes de parar e pela fumaça, é superaquecimento do sistema de refrigeração. Provavelmente a bomba d'água travou. Henrique parou de rir. Como aquele garoto podia saber disso? Escuta aqui, moleque, ele disse, abrindo a porta e saindo do carro. Media 1,85 m, quase o dobro da altura de Gabriel. Não sei que joguinho você está fazendo, mas esse carro vale mais que sua casa. Não vou deixar você encostar um dedo sujo nele. Então o senhor prefere ficar aqui até o guincho chegar? Gabriel perguntou, apontando para a fila de carros que continuava crescendo. Porque pelo jeito vai demorar. Henrique olhou ao redor. Pessoas já estavam saindo dos carros, reclamando, alguns se aproximando com celulares para filmar. Aquilo estava virando um espetáculo público. Meu pai trabalha ali. Gabriel apontou para uma oficina pequena e suja a poucos metros dali. Consertamos carros há anos. Posso pelo menos dar uma olhada? Seu pai? Henrique riu de novo. Aquela oficina de fundo de quintal? Vocês consertam o quê? Uno? Palio? Esse é um Rolls Royce, garoto. Você não tem a menor ideia da complexidade. Nesse momento, 3 homens de terno se aproximaram. Eram sócios de Henrique, que estavam em um carro logo atrás e haviam presenciado toda a cena. Henrique, o que está acontecendo? Perguntou Ricardo Tavares, tentando não rir da situação. O Phantom pifou. Henrique respondeu constrangido. E esse moleque? Perguntou Gustavo Mendes, olhando Gabriel de cima a baixo com desprezo. Diz que pode consertar. Henrique disse, e os 3 explodiram em gargalhadas. Ah, isso eu preciso ver. Ricardo disse, pegando o celular para filmar. O garoto da oficina de 5ª categoria vai consertar o Rolls Royce do especialista em carros de luxo. Façam suas piadas, Gabriel disse, a voz ainda calma, mas com um toque de desafio. Mas se eu consertar, o senhor me paga quanto? Henrique olhou para o menino com uma mistura de surpresa e diversão. Você está me desafiando? Estou oferecendo um serviço.
Todo serviço tem um preço. Tá bom, Henrique disse, cruzando os braços. Se você, um moleque de 12 anos, conseguir fazer esse carro de 2 milhões funcionar de novo, eu te pago 5 mil reais. Os sócios riram ainda mais alto. 5 mil? Henrique, você enlouqueceu? Relaxa, ele não vai conseguir, mas vai ser engraçado ver ele tentar. Gabriel não demonstrou emoção. 7 mil. O quê? Henrique quase engasgou. 7 mil reais. É o preço justo pelo trabalho e pela humilhação pública que estou sofrendo agora. Henrique olhou para os amigos que estavam gravando tudo e rindo. Aquilo já estava virando conteúdo para as redes sociais deles. Tá bom, moleque. 7 mil. Mas quando você falhar, você limpa meu carro de graça por 1 mês. Aceita? Gabriel estendeu a mão, suja de graxa. Aceito. Henrique olhou para a mão com nojo, mas apertou mesmo assim, só para manter o show. Pode começar seu espetáculo, ele disse, fazendo uma reverência sarcástica. Gabriel não perdeu tempo. Correu até a oficina e voltou com uma caixa de ferramentas que parecia maior que ele. Colocou no chão ao lado do Rolls Royce e abriu o capô com uma facilidade que surpreendeu até Henrique. Ele realmente vai fazer isso, Gustavo murmurou, filmando cada movimento. Gabriel mergulhou no motor como se conhecesse cada peça de cor. Suas mãos pequenas se moviam com precisão cirúrgica, desconectando mangueiras, verificando conexões, testando componentes. Não havia hesitação, nenhum movimento perdido. Tá vendo? Ele disse depois de alguns minutos, apontando para uma peça específica. Bomba d'água travada. Exatamente como eu disse. Henrique se aproximou, incrédulo. Ele realmente tinha diagnosticado o problema corretamente. Diagnosticar é fácil, ele disse, tentando recuperar o controle da situação. Consertar é outra história. Observem. Gabriel respondeu simplesmente. O que aconteceu nos próximos 15 minutos deixou todos em silêncio. Gabriel desmontou a bomba d'água com uma velocidade impressionante. Limpou os componentes, substituiu uma peça que havia trazido da oficina e remontou tudo com a precisão de um relojoeiro. Seus dedos se moviam tão rápido que mal dava para acompanhar. Isso é impossível, Ricardo murmurou, parando de rir. Ele é uma criança. Uma criança que sabe o que está fazendo, Gustavo adicionou, genuinamente impressionado. Henrique não dizia nada. Apenas observava, sentindo algo estranho no peito. Não era admiração. Ele se recusava a admitir isso. Era confusão. Como aquele garoto podia saber tanto? Pronto, Gabriel disse, fechando o capô e limpando as mãos em um pano velho. Pode ligar. Pode ligar? Henrique repetiu incrédulo. Você realmente acha que... Liga o carro, Henrique, Ricardo disse. Vamos ver se o garoto é bruxo ou charlatão. Henrique entrou no carro com o coração batendo forte. Não sabia o que queria mais, que o carro funcionasse ou que não funcionasse. Girou a chave e o motor do Rolls-Royce Phantom rugiu com perfeição, suave e potente como no dia em que saiu da fábrica. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as pessoas que buzinavam pararam para processar o que haviam acabado de testemunhar. Não é possível, Henrique murmurou, olhando para o painel que mostrava todos os sistemas funcionando perfeitamente. Gabriel fechou sua caixa de ferramentas. 7 mil reais como combinado. Henrique saiu do carro, a mente ainda tentando processar o que havia acontecido. Os sócios estavam boquiabertos, os celulares ainda gravando. Como você aprendeu a fazer isso? Henrique perguntou, e pela primeira vez não havia deboche na voz. Meu pai me ensinou, Gabriel respondeu. Trabalho com ele desde os 7 anos. Já consertei mais de 200 carros. 200 carros? Você tem 12 anos. E você tem quanto? 40? 50? E não conseguiu nem diagnosticar o problema do seu próprio carro. A resposta foi como um tapa na cara. Os sócios riram, mas dessa vez não era de Gabriel. Era de Henrique. Paga o garoto, Henrique, Ricardo disse. Ele ganhou. Henrique tirou a carteira, ainda atordoado. Contou 7 mil reais em notas e estendeu para Gabriel, que pegou o dinheiro e contou de novo na frente de todos. Obrigado pelo negócio, senhor, ele disse, guardando o dinheiro no bolso. Espera, Henrique disse, segurando o braço do menino. Onde você aprendeu sobre Rolls Royce?
Esses carros têm sistemas complexos, tecnologia de ponta. Aprendi lendo. Tenho todos os manuais técnicos em casa. Meu pai sempre diz que conhecimento não ocupa espaço. Manuais técnicos? De Rolls-Royce? De Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Todos que eu consigo encontrar na internet. Estudo todo dia depois da escola. Henrique olhou para aquele menino sujo de graxa que acabara de ganhar R$7.000 consertando em 15 minutos um problema que a concessionária demoraria horas para resolver, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Humildade. Qual é seu nome? Ele perguntou. Gabriel Santos. Gabriel Santos. Henrique repetiu. Você me impressionou hoje. Obrigado, senhor. Gabriel pegou sua caixa de ferramentas e começou a andar de volta para a oficina. Henrique o observou ir embora, sentindo que algo havia mudado naquele dia. Ele havia sido derrotado por uma criança, humilhado publicamente, mas estranhamente não sentia raiva. Henrique! Gustavo chamou. Você viu o que eu vi? Vi. Um garoto de 12 anos consertando um Rolls-Royce em 15 minutos. Não, Gustavo mostrou o celular. Vi isso. Na tela, o vídeo que Ricardo havia gravado já tinha 15.000 visualizações e estava sendo compartilhado freneticamente. As pessoas não estavam rindo de Henrique, estavam impressionadas com Gabriel. O garoto virou viral, Ricardo disse. Olha os comentários. Henrique leu alguns. Esse menino é um gênio. Quero ele consertando o meu carro. Talento não tem idade. O milionário teve que engolir o orgulho. Henrique fechou os olhos. Aquele dia deveria ter sido humilhante, mas de alguma forma ele sentia que havia aprendido algo importante. Vamos, ele disse entrando no Rolls-Royce que agora funcionava perfeitamente. Tenho trabalho a fazer. Mas enquanto dirigia de volta para o escritório, não conseguia parar de pensar no garoto. Gabriel Santos. Um nome que ele não esqueceria tão cedo. O que Henrique não sabia era que aquele encontro era apenas o começo. O destino estava prestes a entrelaçar suas vidas de uma forma que nenhum deles podia imaginar. Gabriel entrou na oficina com os R$7.000 no bolso, o coração ainda acelerado pela adrenalina. Carlos Santos, seu pai, estava debaixo de um Fusca antigo, apenas as pernas aparecendo. O som de ferramentas ecoava no espaço pequeno e apertado que servia como oficina e quase como casa para os dois. Pai, você não vai acreditar no que aconteceu, Gabriel disse, tirando o dinheiro do bolso. Carlos deslizou para fora debaixo do carro, o rosto marcado por rugas de quem trabalhou duro a vida inteira. Tinha 42 anos, mas parecia ter 10 a mais. Limpou as mãos no pano e olhou para o filho com aqueles olhos cansados, mas amorosos. O que você aprontou agora, menino? Consertei um Rolls-Royce Phantom, na rua. E ganhei isso. Gabriel mostrou o dinheiro. As notas ainda novas e cheirosas. Carlos arregalou os olhos. R$7.000. Gabriel, de onde você tirou esse dinheiro? Eu juro, pai. Um Rolls-Royce quebrou na frente da oficina. O dono era um homem arrogante que riu de mim. Apostou que eu não conseguiria consertar. Consegui em 15 minutos. Carlos pegou o dinheiro, contando as notas como se fossem desaparecer a qualquer momento. Filho, isso é 4 meses de aluguel? Isso é comida na mesa, isso é a prova de que você me ensinou bem. Gabriel completou, sorrindo. Lágrimas se formaram nos olhos de Carlos. Ele abraçou o filho com força, sentindo um orgulho imenso misturado com uma tristeza profunda. Gabriel era brilhante, talentoso, capaz de coisas que ele próprio nunca conseguiria. Mas tudo isso estava sendo desperdiçado em uma oficina de bairro, consertando carros velhos por mixaria. Você merece mais que isso, Gabriel, Carlos disse, a voz embargada. Você merece estudar em escola boa, ter professores de verdade, não ficar aqui nessa oficina suja. Pai, não fala assim. Você me ensinou tudo. Você é o melhor professor que eu poderia ter. Mas eu não posso te dar o que você precisa. Não posso pagar escola particular, curso técnico, faculdade. A gente vai conseguir, pai. Com esse dinheiro já podemos começar a guardar. Carlos assentiu, enxugando os olhos. Você está certo. Vamos guardar. Vamos fazer esse dinheiro render. O que nenhum dos dois sabia era que naquele exato momento,
Henrique Vasconcelos estava em seu escritório de luxo, assistindo o vídeo de Gabriel consertando o Rolls Royce viralizar nas redes sociais. Já tinha 500 mil de visualizações e continuava crescendo exponencialmente. Isso é incrível, Mariana Vasconcelos disse, entrando no escritório do pai com o celular na mão. Aos 17 anos, ela era tudo o que Henrique esperava de uma filha, inteligente, bonita, educada. Mas, ultimamente, vinha questionando cada vez mais os valores do pai. Pai, você viu o vídeo? Já tem mais de 500 mil visualizações. Vi, Henrique respondeu secamente, mexendo em papéis na mesa. E não acha incrível? Um menino de 12 anos consertando um Rolls Royce? Acho que ele teve sorte. Provavelmente já tinha visto o problema antes em outro carro. Sorte? Pai, ele diagnosticou o problema só de ouvir o barulho. Isso é talento puro. Henrique suspirou. Não gostava de admitir, mas a filha tinha razão. Aquele garoto tinha algo especial, algo que ele próprio não tinha apesar de todos os seus milhões. O que você quer que eu faça, Mariana? Que eu dê um troféu para ele? Quero que você reconheça talento quando vê. Aquele menino podia estar trabalhando para você, aprendendo mais, crescendo. Ele é uma criança de 12 anos. Tem leis trabalhistas, Mariana. Não posso simplesmente contratar uma criança. Mas pode ajudar. Pode pagar um curso, uma escola melhor. E por que eu faria isso? Mariana olhou para o pai com decepção. Porque você tem o poder de mudar a vida dele. Porque você tem dinheiro suficiente para nem sentir falta. Porque seria a coisa certa a fazer. Henrique ficou em silêncio. A filha tinha o dom irritante de sempre tocar nas feridas certas. Vou pensar sobre isso, ele disse finalmente. Não pensa muito tempo. Oportunidades assim não esperam. A Mariana saiu do escritório, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos. Ele voltou a assistir o vídeo, prestando atenção em cada detalhe. A forma como Gabriel se movia, a confiança nos gestos, a precisão cirúrgica. Aquilo não era sorte. Era anos de prática, de estudo, de dedicação. E então viu algo que não havia notado antes. No fundo do vídeo, por alguns segundos, aparecia a oficina onde Gabriel havia pegado as ferramentas. Era um lugar minúsculo, com equipamentos velhos, paredes descascadas. Mas acima da porta tinha uma placa. Santos em Filho, Mecânica Geral. Santos em Filho, Henrique murmurou. Então o pai realmente é mecânico. Pegou o celular e ligou para seu assistente pessoal. Leonardo, preciso que você investigue uma oficina mecânica para mim. Santos em Filho. Fica na Avenida Paulista, perto de onde meu carro quebrou hoje. Investigar, senhor? O que o senhor quer saber? Tudo. Quanto tempo está no mercado? Situação financeira? Histórico do proprietário? Quero um relatório completo até amanhã de manhã. Sim, senhor. Henrique desligou e voltou a olhar o vídeo. Tinha quase 1 milhão de visualizações agora. As pessoas estavam compartilhando, comentando, fazendo montagens. Gabriel Santos havia se tornado uma pequena celebridade da internet em questão de horas. Naquela noite, na casa simples que Carlos e Gabriel dividiam em um bairro afastado, pai e filho jantavam arroz com ovo quando o celular de Gabriel começou a tocar sem parar. O que está acontecendo? Carlos perguntou preocupado. Gabriel pegou o celular e seus olhos se arregalaram. Pai, o vídeo de hoje tem 1 milhão de visualizações. 1 milhão? Como assim? As pessoas estão compartilhando. Olha os comentários. Carlos leu alguns, incrédulo. Esse menino é mais competente que muito mecânico formado. Alguém contrata esse garoto antes que outro país roube ele. Brasil desperdiçando talentos como sempre. Quero levar meu carro só para ele consertar. Filho, isso é sério. As pessoas estão te reconhecendo. Mas isso é bom, não é? Pode trazer mais clientes para a oficina. Carlos estava prestes a responder quando bateram na porta. Era tarde, passava das 10 da noite. Ele foi atender com cautela e encontrou uma mulher elegante, de uns 40 anos, com um microfone na mão e um câmera atrás dela. Boa noite, sou Patrícia Moura, da TV Cidade. Estamos procurando Gabriel Santos, o menino que consertou o Rolls Royce hoje. Carlos ficou paralisado. TV? Como vocês descobriram onde a gente mora? O vídeo está viral, senhor. Fizemos uma pesquisa e encontramos o endereço da oficina. Os vizinhos nos indicaram sua casa.
Podemos fazer uma entrevista rápida com Gabriel? Eu não sei. Ele é menor de idade. Pai, tudo bem. Gabriel apareceu atrás do pai. Eu quero falar. A repórter sorriu. Que ótimo. Pode ser aqui mesmo na porta. É rapidinho. Ligaram as câmeras e Patrícia começou. Estou aqui com Gabriel Santos, o garoto de 12 anos que viralizou hoje ao consertar um Rolls-Royce Phantom em plena Avenida Paulista. Gabriel, como você aprendeu a fazer isso? Gabriel olhou para a câmera com naturalidade. Meu pai me ensina desde pequeno. Ele é o melhor mecânico que existe. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. E como você soube o que fazer em um carro tão complexo? Eu estudo, leio manuais técnicos, assisto vídeos, pratico todos os dias. Cada carro é uma máquina e toda máquina tem lógica. É só entender como as peças funcionam juntas. Você pretende seguir carreira na área? Pretendo. Quero estudar engenharia mecânica, abrir minha própria empresa um dia. Mas primeiro preciso ajudar meu pai a crescer a oficina que a gente tem. E o que você diria para as pessoas que estão assistindo? Gabriel pensou por um momento. Que talento não tem a ver com dinheiro ou escola cara. Tem a ver com dedicação. Meu pai me ensinou isso. Ele nunca teve muito, mas sempre teve sabedoria. A entrevista durou apenas 5 minutos, mas quando foi ao ar no Jornal da Noite, causou um impacto ainda maior. As pessoas não apenas admiravam a habilidade de Gabriel, mas se identificavam com sua história de superação. Henrique assistiu à entrevista em casa, sozinho em sua sala de estar gigantesca. Ouviu cada palavra de Gabriel, viu a forma como o garoto falava do pai com amor e respeito. Sentiu algo estranho no peito, uma mistura de admiração e inveja. Seu próprio filho havia morrido há 5 anos em um acidente de carro. Tinha a mesma idade de Gabriel na época. Desde então, Henrique havia se jogado no trabalho, acumulando riqueza, mas perdendo a capacidade de sentir. Mariana era tudo que lhe restava, mas ele sabia que estava perdendo ela também com sua arrogância e frieza. Pai, você viu a entrevista? Mariana entrou na sala. Vi. E o quê? E você não sente vontade de ajudar? De fazer alguma coisa? Henrique ficou em silêncio por um longo momento. O que você quer que eu faça, Mariana? Não sei. Mas você tem recursos, contatos, poder. Aquele menino tem talento. Juntos vocês poderiam... Poderiam o quê? Eu não preciso de sócio. Muito menos um garoto de 12 anos. E não é sobre você precisar dele. É sobre ele precisar de você. E por que isso seria meu problema? Mariana olhou para o pai com tristeza. Porque antes de você virar essa pessoa fria e calculista, você era um homem bom. Lembra quando o Rafael era vivo? Você falava que queria deixar um legado, fazer diferença na vida das pessoas. O nome do filho morto atingiu Henrique como um soco. Não fala do Rafael. Alguém precisa falar. Você acha que ele ficaria orgulhoso do que você se tornou? Um homem que tem tudo, mas não compartilha nada? Sai daqui, Mariana. Não. Você precisa ouvir isso. Aquele menino tem a idade que Rafael tinha quando morreu. Ele tem talento, tem sonhos, tem futuro. Você pode ajudar ele a alcançar esse futuro. Eu disse para sair. Henrique gritou, levantando-se da poltrona. Mariana recuou, lágrimas nos olhos. Você é impossível, ela disse antes de sair correndo. Henrique ficou sozinho novamente, tremendo de raiva e dor. Odiava quando Mariana tocava naquele assunto. Odiava lembrar do filho que perdera. Odiava sentir qualquer coisa. Mas naquela noite, quando finalmente foi dormir, sonhou com Rafael. No sonho, seu filho estava vivo, sorrindo, brincando com carros de brinquedo. E ao lado dele estava Gabriel, ensinando Rafael a consertar as pequenas máquinas. Pai, Rafael dizia no sonho, o Gabriel é meu amigo. Você vai ajudar ele, né? Henrique acordou suado, o coração acelerado. 3 da manhã. Pegou o celular e releu o relatório que Leonardo havia enviado sobre a oficina Santos em Filho. Fundada há 15 anos. Proprietário: Carlos Eduardo Santos, 42 anos, viúvo. Esposa falecida há 3 anos em complicações de saúde. Um filho: Gabriel Santos, 12 anos. Situação financeira: precária. Dívidas com fornecedores, aluguel atrasado, equipamentos obsoletos. Faturamento mensal médio: R$ 3.500. Reputação no bairro:
Excelente, conhecido por honestidade e bom trabalho. R$ 3.500 por mês. Henrique gastava mais que isso em uma única refeição em restaurantes caros. E aquele homem estava criando um gênio com esse valor ridículo. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Leonardo. Quero marcar uma reunião com Carlos Santos, amanhã no meu escritório. Hesitou antes de enviar. O que exatamente ele queria? Por que estava fazendo isso? Não conseguia responder essas perguntas, mas apertou enviar mesmo assim. Leonardo respondeu imediatamente. Sim, senhor. Horário preferencial, 12:00. E Leonardo? Senhor? Seja educado ao convidar. Não é uma ordem, é um convite. Entendido, senhor. Henrique desligou o celular e olhou para o teto. Sentia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Não sabia se era boa ou ruim, mas pela primeira vez em 5 anos, sentia que estava fazendo algo certo. Na manhã seguinte, Carlos recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Senhor Carlos Santos? Bom dia, meu nome é Leonardo Andrade. Sou assistente do senhor Henrique Vasconcelos. Carlos quase deixou o telefone cair. Henrique Vasconcelos? O dono do Rolls Royce? Exatamente. O senhor Vasconcelos gostaria de convidá-lo para uma reunião hoje ao 12:00, em nosso escritório. Seria possível? Uma reunião? Sobre o quê? Sobre seu filho, senhor. E sobre oportunidades. Carlos olhou para Gabriel, que estava organizando ferramentas no canto da oficina. Oportunidades? Sim, senhor. O senhor Vasconcelos ficou muito impressionado com o talento de Gabriel e gostaria de discutir algumas possibilidades. Posso confirmar sua presença? Carlos não sabia se deveria confiar, mas algo na voz educada de Leonardo o convenceu. Tudo bem. 12:00 onde? Leonardo passou o endereço e Carlos anotou com mãos trêmulas. Pai, quem era? Gabriel perguntou quando ele desligou. Era o homem do Rolls Royce. Ele quer conversar com a gente. Sobre o quê? Não sei, filho. Mas acho que vamos descobrir. Ao 12:00, Carlos e Gabriel estavam na frente do prédio comercial mais luxuoso de São Paulo. Vidros espelhados, segurança na porta, carros importados no estacionamento. Eles se sentiam completamente fora de lugar com suas roupas simples e mãos manchadas de graxa que nenhum sabão conseguia limpar completamente. Pai, eu estou com medo, Gabriel sussurrou. Eu também, filho. Mas vamos entrar. O segurança os parou na porta. Posso ajudar? Temos reunião com o senhor Henrique Vasconcelos, Carlos disse, tentando soar confiante. O segurança conferiu uma lista e assentiu. 40º andar, elevador à direita. Enquanto subiam no elevador espelhado, Carlos e Gabriel viam seus reflexos. 2 homens simples, trabalhadores, em um mundo que não era feito para eles. Mas quando as portas se abriram, Leonardo os recebeu com um sorriso genuíno. Senhor Carlos, Gabriel, bem-vindos. Por favor, me acompanhem. Foram levados a uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Henrique estava de pé, olhando pela janela, de costas para eles. Senhor Vasconcelos, seus convidados chegaram. Leonardo anunciou antes de sair. Henrique se virou lentamente. Pela primeira vez, Carlos viu o homem que havia humilhado seu filho, mas também viu algo nos olhos dele que não esperava. Respeito. Senhor Carlos, Gabriel, obrigado por virem, Henrique disse, apontando para as cadeiras. Por favor, sentem-se. Temos muito a conversar. E enquanto se sentavam, nenhum deles imaginava que aquela conversa mudaria suas vidas para sempre. A sala de reuniões parecia ainda maior com o silêncio pesado que se instalou depois do convite de Henrique para sentarem. Carlos puxou uma cadeira para Gabriel e depois sentou-se ao lado do filho, as mãos suadas apoiadas nos joelhos. Nunca haviam estado em um lugar tão luxuoso. A mesa de madeira maciça brilhava sob a luz indireta. Os quadros nas paredes custavam provavelmente mais que a oficina inteira. E a vista panorâmica de São Paulo através dos vidros do chão ao teto era de tirar o fôlego. Henrique permaneceu em pé por alguns segundos, estudando os dois. Pai e filho vestiam as mesmas roupas simples da véspera, limpas mas desgastadas pelo tempo e trabalho. As mãos de ambos tinham manchas de graxa que nenhum sabão conseguia remover completamente. Marcas permanentes de quem trabalha com as próprias mãos.
Eram o oposto absoluto de tudo que aquele escritório representava. Querem água? Café? Suco? Henrique ofereceu, tentando quebrar o gelo. Água está bom, obrigado, Carlos respondeu, a voz saindo mais baixa que pretendia. Henrique serviu 3 copos de água de uma jarra de cristal e finalmente se sentou à frente deles. Gabriel observava cada movimento com aqueles olhos atentos que não perdiam nenhum detalhe. A mesma atenção que aplicava ao estudar motores e máquinas. Senhor Carlos, Gabriel. Henrique começou juntando as mãos sobre a mesa. Eu os chamei aqui porque preciso falar algumas coisas. Primeiro, sobre ontem. Carlos se aprumou na cadeira, preparado para defender o filho se necessário. Eu fui desrespeitoso, arrogante. Tratei seu filho como se ele fosse incapaz, quando na verdade ele é extraordinariamente talentoso. Henrique pausou, as palavras claramente custando caro ao seu orgulho. Quero me desculpar, com os dois. O pedido de desculpas pegou Carlos completamente de surpresa. Ele havia esperado muitas coisas. Talvez um processo por Gabriel ter mexido no carro sem autorização formal. Talvez uma proposta para devolver o dinheiro, até mesmo uma ameaça. Mas um pedido de desculpas genuíno de um homem como Henrique Vasconcelos? Isso ele não esperava. Senhor Vasconcelos, Carlos disse cuidadosamente, meu filho fez um trabalho honesto. Você pagou o valor combinado. Não há nada a se desculpar. Ah, sim, Henrique insistiu. Paguei pelo serviço, mas não paguei pelas humilhações, pelas risadas, por tratá-lo como se fosse menos capaz só por ser criança e pobre. A palavra pobre ecoou na sala como um tiro. Gabriel baixou os olhos e Carlos sentiu a raiva começar a ferver, mas controlou-se. Nós somos pobres, senhor Vasconcelos, Gabriel disse de repente, levantando os olhos com uma dignidade que surpreendeu até Henrique. Mas isso não significa que somos burros. Meu pai me ensinou que dignidade não tem preço e conhecimento não precisa de dinheiro para ser adquirido. Henrique sorriu. Um sorriso triste, quase melancólico. Seu pai ensinou bem. Melhor do que muitos pais ricos conseguem ensinar seus filhos. Houve um momento de silêncio onde os 3 homens, porque Gabriel, mesmo aos 12 anos, carregava-se como um homem, se mediram com os olhos. Mas não foi só para me desculpar que os chamei aqui. Henrique continuou, abrindo uma pasta que estava na mesa. Eu investiguei a oficina de vocês. Carlos ficou tenso. Investigou? Sim. Sei que tem dívidas com fornecedores, que o aluguel está atrasado 3 meses, que os equipamentos são obsoletos e que o faturamento mensal mal paga as contas básicas. Isso não é da sua conta, Carlos disse, a voz saindo mais dura agora. Eu sei, e normalmente não seria. Mas depois de ver o talento do seu filho, depois de assistir à entrevista ontem à noite, depois de ver como vocês falam um do outro com amor e respeito, Henrique pausou, respirando fundo. Eu tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Carlos perguntou desconfiado. Henrique abriu a pasta e tirou vários documentos. Quero investir na oficina de vocês. Quero modernizá-la, equipá-la com ferramentas de ponta, criar um centro de treinamento especializado em carros de luxo. Carlos arregalou os olhos. Investir? Por quê? Porque o Brasil está cheio de talentos desperdiçados. Pessoas como Gabriel, que poderiam estar mudando o mundo, mas estão presas em situações que não permitem crescimento. Eu tenho o dinheiro, vocês têm o talento. Juntos, poderíamos criar algo extraordinário. E o que você ganha com isso? Carlos perguntou, ainda desconfiado. Na experiência dele, gente rica nunca fazia nada sem ganhar algo em troca. Participação nos lucros. 30% da oficina seria minha. Vocês ficam com 70% e controle total das operações. Eu apenas invisto dinheiro e trago clientes de alto padrão. Gabriel olhou para o pai, tentando ler sua expressão. Carlos estava processando a informação, claramente dividido entre a oportunidade e a desconfiança. Quanto de investimento estamos falando? Carlos perguntou. 500 mil reais iniciais. Henrique respondeu calmamente. Carlos quase caiu da cadeira. 500 mil reais era mais dinheiro do que ele havia visto na vida inteira somado. 500 mil? Ele gaguejou. Para começar,
Equipamentos modernos, reforma completa do espaço, treinamento especializado para você e Gabriel, marketing, certificações oficiais. Quero transformar Santos em Filho na referência em manutenção de veículos de luxo em São Paulo. Mas, senhor Vasconcelos, Gabriel interveio. Por que o senhor faria isso? O senhor mesmo disse ontem que nós somos oficina de 5ª categoria. Henrique fechou os olhos, envergonhado das próprias palavras. Eu disse coisas terríveis ontem. Coisas que meu falecido filho ficaria envergonhado de ouvir. Seu filho? Carlos perguntou suavemente. Rafael? Ele morreu há 5 anos em um acidente de carro. Tinha 12 anos. A mesma idade do Gabriel. A sala ficou em silêncio absoluto. Carlos sentiu o coração apertar. Ele sabia o que era perder alguém amado. Havia perdido a esposa 3 anos atrás. Sinto muito. Carlos disse sinceramente. Obrigado. Henrique respirou fundo. Rafael era apaixonado por carros. Passava horas assistindo vídeos de mecânica, desmontando brinquedos para entender como funcionavam. Ele queria ser engenheiro mecânico quando crescesse. Gabriel sentiu um nó na garganta. Era exatamente o que ele queria. Quando vi seu filho ontem, Henrique continuou, a voz embargada. Quando vi a forma como ele trabalha, a paixão nos olhos, a precisão nos movimentos, eu vi o Rafael. Vi o que meu filho poderia ter sido se tivesse tido a chance de crescer. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Henrique. Um homem que não chorava havia anos, que havia construído uma armadura de frieza e arrogância para não sentir a dor da perda. Por isso quero investir, ele disse, limpando os olhos sem vergonha. Não posso trazer meu filho de volta. Mas posso ajudar outro pai a dar ao filho dele as oportunidades que eu nunca consegui dar ao meu. Carlos também estava chorando agora. 2 viúvos, 2 pais que conheciam a dor da perda, sentados em uma sala de luxo compartilhando uma dor que o dinheiro nunca poderia curar. Senhor Vasconcelos, Carlos disse, a voz trêmula. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Diga que vai deixar eu fazer isso. Não por mim, mas pelo Gabriel. Pelo talento extraordinário que ele tem. Gabriel olhou para o pai, esperando sua decisão. Carlos estava claramente lutando internamente. O orgulho dizia para recusar, para não aceitar caridade. Mas o amor pelo filho dizia para aceitar, para dar ao Gabriel as oportunidades que ele merecia. Pai, Gabriel disse suavemente, lembra do que você sempre disse? Que não podemos deixar orgulho atrapalhar progresso? Carlos olhou para o filho e sorriu através das lágrimas. Quando foi que você ficou tão sábio? Aprendi com o melhor professor do mundo, Gabriel respondeu, pegando a mão do pai. Carlos respirou fundo e olhou para Henrique. Temos condições. Claro, quais? Primeira, meu filho continua estudando. Escola vem antes da oficina, sempre. Concordo completamente, Henrique disse. Aliás, quero adicionar isso ao contrato. Gabriel terá bolsa integral em uma das melhores escolas particulares de São Paulo. Carlos arregalou os olhos novamente. O senhor faria isso? Faria. Talento sem educação é desperdício. Gabriel precisa de base teórica forte para complementar a habilidade prática. Segunda condição, Carlos continuou. Nós mantemos controle das operações. Você investe, mas não interfere no dia a dia. Perfeito. Eu não entendo de mecânica tanto quanto vocês. Seria burrice minha interferir. Terceira condição, Carlos disse. Mais sério agora. Se em algum momento você tratar meu filho com desrespeito novamente, o acordo acaba na hora. Não importa quanto dinheiro esteja envolvido. Henrique estendeu a mão. Você tem minha palavra. E se eu quebrar essa palavra, você pode ficar com tudo. Oficina, equipamentos, clientes, tudo. Carlos apertou a mão dele, sentindo que estava fazendo um acordo que mudaria tudo. Então temos um negócio? Henrique perguntou. Temos, Carlos respondeu. Gabriel sorriu. Aquele sorriso largo e genuíno de criança que ainda acreditava que o mundo podia ser bom. Ótimo, Henrique disse, pegando os documentos. Vou pedir para meu advogado preparar os contratos. Enquanto isso, quero que vocês façam uma lista de tudo o que precisam. Ferramentas, equipamentos, reformas, sem limite de valor. Quero começar o quanto antes. Senhor Vasconcelos, Gabriel disse. Posso fazer uma pergunta?
Claro. Por que o senhor mudou? Ontem o senhor era... diferente. Henrique sorriu tristemente. Minha filha Mariana me disse uma coisa ontem à noite. Ela disse: antes de você virar essa pessoa fria e calculista, você era um homem bom. O Rafael ficaria orgulhoso? E ficaria. Gabriel perguntou com a honestidade brutal que só crianças têm. Do homem que eu era ontem? Não. Mas do homem que estou tentando ser hoje? Espero que sim. Nesse momento a porta se abriu e Mariana entrou, sem pedir licença. Aos 17 anos, tinha a mesma determinação do pai, mas com um coração que ainda não havia sido endurecido pela vida. Pai, eu soube que eles estavam aqui e... Ela parou ao ver Carlos e Gabriel. Desculpa, não sabia que ainda estavam em reunião. Tudo bem, Mariana. Vem, quero te apresentar. Este é Carlos Santos e seu filho Gabriel. Mariana se aproximou e estendeu a mão para ambos com um sorriso genuíno. Prazer conhecer vocês pessoalmente. Sou sua maior fã, Gabriel. Vi o vídeo umas 20 vezes. Gabriel ficou vermelho. Obrigado. Você é incrível. Com 12 anos fazendo coisas que mecânicos experientes não conseguem. Como você aprendeu tudo isso? Meu pai me ensinou, Gabriel respondeu, sempre dando crédito ao pai. Mariana olhou para Carlos com respeito. Então o senhor é o verdadeiro gênio aqui. Carlos balançou a cabeça constrangido. Não. Gabriel é que tem um dom especial. Vocês dois são especiais, Mariana disse. E pai, você realmente vai investir na oficina deles? Vou, Henrique respondeu. E havia orgulho na voz. Mariana abraçou o pai, algo que não fazia há meses. Estou orgulhosa de você, pai. Você está fazendo a coisa certa. Henrique sentiu os olhos marejarem novamente. Não sabia que estava tão carente de aprovação da filha até aquele momento. Gabriel, Mariana disse, voltando a atenção para o menino. Posso te fazer um pedido? Claro. Você poderia me ensinar? Sobre mecânica, sobre carros? Eu sempre quis aprender, mas meu pai nunca achei que você tivesse interesse. Henrique interrompeu surpreso. Pai, eu sempre tive interesse. Mas você sempre disse que isso não é coisa para moça, lembra? Henrique ficou envergonhado. Mais uma de suas atitudes preconceituosas sendo exposta. Eu adoraria ensinar, Gabriel disse sorrindo. Meu pai sempre diz que conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Seu pai é muito sábio, Mariana disse, olhando para Carlos com admiração. Carlos estava vermelho de tanto constrangimento e orgulho misturados. Nunca havia recebido tanta atenção positiva na vida. Bom, Henrique disse, levantando-se. Acho que temos muito trabalho pela frente. Carlos, Gabriel, que tal almoçarmos juntos? Podemos discutir os detalhes do projeto enquanto comemos. Senhor Vasconcelos, nós não estamos vestidos apropriadamente para restaurante fino, Carlos disse, olhando para as próprias roupas. Então vamos comer em algum lugar informal. Conheço um restaurante ótimo que serve comida caseira, nada de frescura. Pai indo comer em restaurante de comida caseira? Isso eu preciso fotografar, Mariana brincou. Saíram do escritório juntos, o milionário, sua filha, o mecânico e o garoto prodígio. Aos olhos dos funcionários que os viram passar, eram apenas 4 pessoas. Mas para cada um deles, era o começo de algo que mudaria suas vidas completamente. No restaurante simples que Henrique escolheu, para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, sentaram-se em uma mesa de plástico e pediram pratos executivos. Enquanto esperavam a comida, conversaram sobre planos para a oficina. Quanto tempo levaria para fazer as reformas? Carlos perguntou. Com a equipe certa, uns 3 meses. Mas podemos fazer em etapas para vocês não perderem clientes durante a obra. 3 meses, Carlos repetiu, mal acreditando que em 3 meses sua pequena oficina poderia virar algo completamente diferente. E Gabriel, Henrique disse, já pensou em qual escola gostaria de estudar? Escola? Gabriel piscou confuso. A bolsa que mencionei. Você pode escolher qualquer escola particular de São Paulo. Gabriel olhou para o pai, que acenou encorajando. Eu sempre quis estudar no Colégio Bandeirantes. Eles têm um programa forte em exatas e laboratório de robótica. Bandeirantes é ótimo, Mariana disse. Tenho amigos que estudam lá. Você vai adorar. Então está decidido.
Henrique disse. Segunda-feira eu ligo para eles para agendar a matrícula. A comida chegou e comeram juntos, conversando sobre carros, sobre sonhos, sobre a vida. Henrique percebeu que não tinha uma refeição tão prazerosa há anos. Sem formalidades, sem falsidades, apenas pessoas genuínas compartilhando um momento. Senhor Vasconcelos, Gabriel disse no meio do almoço. Posso perguntar mais uma coisa? Claro. E pode me chamar de Henrique. Henrique? Gabriel testou o nome. Você realmente acha que eu posso ser grande? Tipo, fazer diferença? Henrique colocou o garfo na mesa e olhou nos olhos do menino. Gabriel, eu conheço muitos engenheiros, muitos técnicos, muitos especialistas, mas nunca vi ninguém com seu talento natural. Se você continuar estudando, praticando, crescendo, não tenho dúvida que um dia você vai revolucionar a indústria automobilística. Revolucionar é uma palavra forte, Gabriel disse, mas seus olhos brilhavam. É a palavra certa. Você tem 12 anos e já faz coisas que a maioria só aprende com 30. Imagina onde você vai estar aos 20? Aos 30? Eu quero abrir minha própria empresa, Gabriel confessou. Quero criar um centro de formação para jovens mecânicos. Quero ensinar outros garotos como eu que conhecimento pode mudar tudo. Henrique sentiu o coração apertar. Era exatamente o tipo de sonho que Rafael teria. Então vamos fazer isso acontecer, ele disse. Vamos transformar sua oficina no primeiro passo desse sonho. Terminaram o almoço e voltaram ao escritório para assinar os papéis preliminares. Leonardo havia preparado tudo com uma velocidade impressionante. Contratos, termos, projeções financeiras. Isso é muita coisa para ler. Carlos disse, olhando a pilha de documentos. Leve para casa, Henrique sugeriu. Mostre para um advogado se quiser. Não precisa assinar nada hoje. Quero que você esteja completamente confortável com os termos. O senhor confia que eu não vou sumir com os papéis? Carlos, se você fosse desonesto, não teria criado um filho como o Gabriel. Confio em você completamente. Carlos pegou os documentos, ainda processando tudo o que havia acontecido naquele dia. Algumas horas atrás, estava em sua oficina quebrada, com dívidas e sem esperança. Agora tinha um sócio milionário, promessa de reforma completa e bolsa de estudo para o filho. Senhor, Henrique, Carlos corrigiu. Obrigado, de verdade. Você não sabe o que isso significa para nós. Sei sim, Henrique respondeu. Significa esperança, significa futuro, significa que talentos não vão mais ser desperdiçados. Gabriel e Mariana haviam se afastado para conversar. E Henrique podia ouvi-los rindo enquanto Gabriel explicava algo sobre motores usando gestos animados. Eles se deram bem, Carlos observou. Mariana precisa de amigos de verdade. Está cercada de gente falsa na escola dela. Gabriel também. Sempre foi meio solitário por ser diferente dos outros meninos. Então acho que fizemos mais que um acordo de negócios hoje, Henrique disse. Fizemos uma família. A palavra família ecoou no coração de ambos os homens. 2 viúvos, 2 pais, 2 homens que conheciam a dor da perda e o poder do amor. Pai, Gabriel chamou. A Mariana quer ir na oficina amanhã para ver como a gente trabalha. Pode? Claro que pode, Carlos respondeu. Então está marcado, Mariana disse animada. Amanhã de manhã eu apareço com roupas que podem sujar. Filha, Henrique disse. Você tem certeza? É trabalho pesado, sujo. Pai, eu quero aprender e não tenho medo de sujar as mãos. Henrique olhou para a filha como se a visse pela primeira vez. Quando foi que ela havia crescido tanto? Quando foi que havia se tornado essa mulher forte e determinada? Então vá, ele disse sorrindo. Mas cuidado, Gabriel é professor exigente. Eu sou paciente, Gabriel protestou. Meu pai que é exigente. Todos riram. E naquele momento, as diferenças de classe, dinheiro e status desapareceram. Eram apenas pessoas conectadas por circunstâncias extraordinárias. Carlos e Gabriel se despediram e saíram do prédio carregando os documentos, e um futuro completamente diferente do que imaginavam. No elevador, descendo sozinhos, pai e filho se olharam e começaram a rir. Aquela risada nervosa de quem não acredita no que está acontecendo. Pai, isso é real? Gabriel perguntou. Acho que sim, filho.
Acho que sim. 500 mil reais, escola particular, reforma da oficina. E um sócio que poderia ter sido nosso inimigo, mas virou quase um amigo. Saíram do prédio e caminharam de volta para a oficina. Não tinham dinheiro para táxi e o ônibus fazia parte da rotina. Mas dessa vez, a caminhada parecia diferente. O sol brilhava mais forte, as ruas pareciam mais limpas, e o futuro que sempre havia parecido impossível agora estava ao alcance das mãos. De volta ao escritório, Henrique olhava pela janela, vendo Carlos e Gabriel se afastarem a pé. Pai, Mariana disse, se aproximando. Você fez a coisa certa hoje. Espero que sim. Não espera. Você sabe que fez. Vi nos seus olhos quando falava com eles. Você estava vivo de novo. Pela primeira vez desde que o Rafael... Não termina essa frase. Henrique pediu suavemente. Preciso terminar. Desde que o Rafael morreu, você virou uma casca vazia. Trabalhava, ganhava dinheiro, mas não vivia. Hoje você viveu. Henrique abraçou a filha, deixando as lágrimas caírem livremente. Obrigado por não desistir de mim, ele disse. Nunca vou desistir de você, pai. Só precisava que você lembrasse quem você realmente é. Enquanto pai e filha se abraçavam no 40º andar, Carlos e Gabriel entravam na oficina pequena e suja que em breve seria transformada em algo extraordinário. Pai, Gabriel disse, você acha que o Henrique é sincero? Filho, homens que choram por filhos mortos não mentem sobre segundas chances. Ele é sincero. Então nossa vida vai mudar de verdade? Carlos pegou o filho pelos ombros. Nossa vida já mudou, Gabriel. No momento que você teve coragem de se oferecer para consertar aquele carro, no momento que você provou seu valor, tudo mudou. O resto é só consequência. Gabriel abraçou o pai, sentindo pela primeira vez que talvez, apenas talvez, sonhos realmente pudessem se tornar realidade. O que nenhum deles sabia era que aquela parceria seria testada de formas que não imaginavam. Que pessoas invejosas tentariam destruir o que estavam construindo. E que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Mas naquele momento, abraçados na oficina velha que seria renovada, tudo parecia possível. A manhã de sábado começou com Mariana Vasconcelos chegando à oficina Santos & Filho às 7h30 em ponto, vestindo uma calça jeans velha e uma camiseta simples que provavelmente era a roupa mais barata que possuía. Trazia os cabelos presos em um rabo de cavalo e uma mochila nas costas. Carlos e Gabriel já estavam trabalhando. A rotina deles começava às 6 da manhã, todos os dias, sem exceção. Bom dia! Ela chamou da porta, um pouco tímida ao ver o interior da oficina pela primeira vez. Gabriel saiu debaixo de um Gol antigo, limpando as mãos no pano. Mariana, você veio mesmo? Claro que vim. Prometi, não prometi? Carlos se aproximou, também limpando as mãos. Bom dia, Mariana. Seu pai sabe que você está aqui? Sabe sim. Aliás, ele mandou isso. Ela tirou da mochila uma sacola térmica. Café da manhã. Disse que vocês provavelmente trabalham desde cedo sem comer direito. Carlos abriu a sacola e encontrou pães frescos, frios, variados, suco de laranja natural e frutas. Era mais comida do que ele e Gabriel comiam em uma semana inteira. Isso é muito gentil, ele disse, emocionado com o gesto. Meu pai está tentando, Mariana explicou. Ontem à noite ele não parou de falar sobre vocês, sobre os planos para a oficina. Não o via tão animado há anos. Fizeram um café da manhã improvisado em uma mesa velha no canto da oficina. Enquanto comiam, Gabriel explicava para Mariana sobre os carros que estavam consertando. 3 no total, todos modelos populares com problemas simples. Esse Gol aqui é de Dona Benedita, Gabriel apontava. Ela é faxineira em 3 casas diferentes. O carro estava com problema no motor de arranque. Peça custa R$200 nova, mas eu achei uma usada em bom estado por 50. Ela não tem dinheiro para pagar muito. Vocês fazem desconto para pessoas que não podem pagar? Mariana perguntou. A gente cobra o justo, Carlos explicou. Dona Benedita trabalha duro. Não vou cobrar dela o mesmo que cobraria de alguém que tem mais condições. Mas assim vocês não perdem dinheiro? Dinheiro a gente sempre pode ganhar mais, Carlos disse com simplicidade. Dignidade e consciência tranquila não têm preço. Mariana olhou para aqueles 2 homens, pai e filho que tinham tão pouco mas davam tanto, e sentiu vergonha da forma como sempre havia vivido,
cercada de luxo, mas vazia de propósito. Posso ajudar? Ela perguntou. Claro, Gabriel se animou. Vem, vou te ensinar o básico. Passaram a manhã inteira trabalhando juntos. Gabriel era paciente, explicando cada ferramenta, cada componente, cada procedimento. Mariana aprendia rápido e não tinha medo de sujar as mãos. Literalmente. Em 2 horas, estava coberta de graxa e suor, mas sorrindo mais do que havia sorrido em meses. Isso é incrível, ela disse, depois de ajudar Gabriel a trocar o óleo de um carro. É tão real. Não é teoria em livros, é prática. É por isso que eu amo, Gabriel disse. Cada carro é um problema diferente, um desafio novo. É tipo resolver quebra-cabeças, mas quebra-cabeças que ajudam pessoas de verdade. Carlos observava os 2 jovens trabalhando e sorria. Gabriel sempre havia sido solitário. Os colegas de escola o achavam estranho por preferir estudar motores a jogar videogame. Mas ali estava ele, animado, ensinando, fazendo amizade. Por volta do meio-dia, um Mercedes-Benz preto parou na frente da oficina. Era um modelo recente, impecável, completamente fora do padrão dos carros que normalmente apareciam ali. Do carro desceu um homem de uns 50 anos, terno caro, postura arrogante. Era Ricardo Tavares, um dos sócios de Henrique que havia presenciado a cena do Rolls-Royce. Com licença, ele disse entrando na oficina como se estivesse pisando em lixo. Estou procurando o tal do menino prodígio. Gabriel se levantou, reconhecendo o homem imediatamente. Sou eu, senhor. Ricardo olhou Gabriel de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Então é você mesmo, o garoto que viralizou consertando o carro do Henrique. Sim, senhor. Posso ajudar em alguma coisa? Pode. Meu Mercedes está com um barulho estranho no motor. Já levei em 3 oficinas especializadas e ninguém conseguiu identificar o problema. E o senhor veio aqui? Carlos perguntou surpreso. Vim testar se o garoto é realmente bom ou se foi só sorte com o Rolls-Royce. A forma como ele disse sorte deixou claro que estava ali para desafiar, não para pedir ajuda de verdade. Posso dar uma olhada, Gabriel disse calmamente. Quanto você cobra? Depende do problema, mas primeiro preciso diagnosticar. Ricardo jogou as chaves do carro para Gabriel com desdém. Vamos ver o que você consegue fazer. Gabriel pegou as chaves e foi até o Mercedes. Ligou o motor e ouviu atentamente, a cabeça levemente inclinada, os olhos fechados. Depois de 1 minuto, desligou e abriu o capô. Quanto tempo para descobrir? Ricardo perguntou, olhando o relógio ostensivamente. Já descobri, Gabriel respondeu. O problema é no tensor da correia do alternador. Está solto, por isso a correia vibra e faz barulho. Não é grave ainda, mas se não consertar, vai estragar a correia e pode causar danos maiores. Ricardo ficou em silêncio, claramente surpreso. Como você sabe disso? Pelo som. A vibração da correia tem uma frequência específica. Aprendi a identificar ouvindo. E você pode consertar? Posso, mas não aqui. Preciso de equipamento específico para ajustar o tensor com a precisão correta. Se fizer errado, pode piorar. Então você não pode consertar, Ricardo disse com um sorriso vitorioso, como se tivesse provado que Gabriel era fraude. Não disse isso. Disse que não posso consertar aqui, com os equipamentos que temos agora. Mas posso te indicar uma oficina especializada em Mercedes que tem as ferramentas certas. Ou você pode esperar algumas semanas até a nossa reforma estar pronta. Algumas semanas? Que reforma? Foi Carlos quem respondeu. Estamos fazendo uma parceria com Henrique Vasconcelos. Ele vai investir na modernização da oficina. A expressão de Ricardo mudou completamente. Henrique está investindo aqui? Está. 500 mil reais iniciais. Ricardo ficou visivelmente perturbado com a informação. Henrique não me contou nada sobre isso. Talvez porque não é da sua conta, Mariana disse, saindo do fundo da oficina com cara de poucos amigos. Ela havia reconhecido Ricardo imediatamente. Ele jantava na casa dela frequentemente e sempre a tratava com aquele olhar invasivo que a deixava desconfortável. Mariana? Ricardo arregalou os olhos. O que você está fazendo aqui? E nesse estado? Ela olhou para as próprias mãos sujas de graxa e sorriu com orgulho. Estou aprendendo mecânica. Algum problema? Seu pai sabe que você está aqui? Sabe.
e a prova. Diferente de você, que aparentemente veio aqui fazer teste de qualidade como se fosse dono da verdade. Ricardo ficou vermelho de raiva. Mariana, isso não é lugar para você. Vamos, te levo para casa. Não, obrigada. Estou muito bem aqui. Mariana, eu insisto. E eu recuso. Agora, se não precisa mais dos serviços do Gabriel, por favor, retire seu carro. Tem outros clientes esperando. Era mentira. Não tinha ninguém esperando. Mas Mariana havia aprendido a usar o tom autoritário do pai quando necessário. Ricardo olhou para todos ali. O menino prodígio, o pai mecânico e a filha do seu sócio completamente à vontade naquele ambiente humilde. E sentiu algo que não esperava sentir. Inveja. Inveja da simplicidade, da autenticidade, da conexão genuína que aquelas pessoas tinham. Quanto eu te devo pela consulta? Ele perguntou para Gabriel, tirando a carteira. Não me deve nada. Diagnosticar não é serviço, é cortesia. Cortesia? Ricardo repetiu incrédulo. Sim, senhor. O senhor só vai me pagar se eu realmente consertar algo. Ricardo tirou R$ 200 e colocou no balcão. Então isso é pela honestidade. Parece que está em falta no mundo. Gabriel pegou o dinheiro, mas não ficou feliz com aquilo. Parecia mais uma ofensa disfarçada de elogio. Ricardo saiu da oficina, entrou no Mercedes e foi embora sem olhar para trás. Assim que o carro sumiu, Mariana explodiu. Que homem horrível! Ele sempre foi assim, arrogante, achando que é melhor que todo mundo. Você o conhece bem? Carlos perguntou. Infelizmente. Ele é sócio do meu pai há 10 anos. Sempre foi falso. Sempre tentou tirar vantagem de tudo. Não confio nele nem um pouco. Por que seu pai é sócio dele, então? Gabriel perguntou. Porque Ricardo é bom em fazer dinheiro. Mas isso não o torna boa pessoa. Carlos guardou os R$ 200 na gaveta. Bom, pelo menos ele pagou. Dinheiro é dinheiro. Não importa de quem vem. Pai tem razão, Gabriel concordou. Não podemos escolher nossos clientes pela personalidade deles. Voltaram ao trabalho, mas a visita de Ricardo havia deixado um gosto amargo no ar. Mariana especialmente estava preocupada. Conhecia Ricardo bem o suficiente para saber que ele não fazia nada sem segundas intenções. No final da tarde, quando Mariana já estava se preparando para ir embora, Henrique chegou na oficina. Vinha dirigindo pessoalmente, algo raro para ele, e trazia uma expressão preocupada. Pai, o que você está fazendo aqui? Mariana perguntou. Preciso falar com o Carlos. Em particular, Carlos olhou para Gabriel e Mariana. Vocês podem dar uma volta? Vão tomar um sorvete, qualquer coisa. Gabriel ia protestar, mas Mariana o pegou pelo braço. Vem, eu pago. Deixa eles conversarem. Quando ficaram sozinhos, Henrique foi direto ao ponto. Ricardo esteve aqui hoje? Esteve. Como você sabe? Ele me ligou. Disse que está preocupado com o meu investimento em uma oficina de fundo de quintal sem estrutura adequada. Carlos sentiu a raiva subir. Oficina de fundo de quintal? Ele veio aqui testar o Gabriel. E meu filho diagnosticou o problema do Mercedes dele em 1 minuto. Eu sei. Não estou questionando a competência de vocês. Estou te avisando que Ricardo vai tentar sabotar nossa parceria. Sabotar? Por quê? Porque Ricardo não gosta quando eu faço algo sem consultar ele primeiro. E porque ele tem inveja de qualquer coisa boa que acontece para outras pessoas. O que ele pode fazer? Henrique suspirou. Ele tem influência. Conhece pessoas no setor automotivo, em órgãos reguladores, em fornecedores. Se ele quiser tornar difícil para vocês conseguirem certificações, peças, alvarás, ele pode fazer. Carlos sentou-se, sentindo o peso da realidade. Então, você está dizendo que nossa parceria está ameaçada antes mesmo de começar? Não. Estou dizendo que vai ser mais difícil do que imaginávamos, mas não impossível. Henrique, olha ao redor. Eu tenho dívidas, equipamento velho, clientes que mal podem pagar. Se seu sócio decidir me destruir, ele consegue fácil. Não se eu não deixar, Henrique disse com determinação. Ricardo é meu sócio, mas isso não significa que ele manda em mim. Já tomei minha decisão. Vou investir na sua oficina e ninguém vai me impedir. Mas e se isso afetar seus negócios? E se você perder dinheiro por minha causa? Carlos, eu tenho mais dinheiro do que vou conseguir gastar em 3 vidas. Posso perder alguns milhões e nem sentir diferença no meu padrão de vida.
Mas vocês vão sentir cada centavo desse investimento. Vocês vão transformar isso em algo significativo. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vi o Gabriel trabalhar. Vi a forma como você o criou. Vi os valores que vocês têm. Já investi milhões em empresas que pareciam promissoras no papel, mas falharam porque as pessoas por trás não tinham caráter. Vocês têm. E isso vale mais que qualquer plano de negócios. Carlos sentiu os olhos marejarem. Por que você confia tanto em nós? Porque vocês me lembraram o que realmente importa. Porque vocês me deram esperança de novo. Porque... Henrique pausou, a voz embargando. Porque ajudar vocês é a forma que encontrei de honrar meu filho. Rafael adoraria conhecer o Gabriel. Adoraria ver um garoto com tanto talento tendo as oportunidades que ele nunca teve. Os dois homens ficaram em silêncio por um momento, cada um processando suas próprias emoções. Então, o que fazemos em relação ao Ricardo? Carlos perguntou finalmente. Fazemos nosso trabalho bem feito. Tão bem feito que mesmo ele não vai poder negar a qualidade. Vamos tornar essa oficina tão boa que quando as pessoas ouvirem Santos em Filho, vão pensar em excelência. Isso vai levar tempo. Temos tempo, e temos talento, e agora temos recursos. É o suficiente. Henrique estendeu a mão novamente. Estamos juntos nisso? Carlos apertou a mão dele com força. Estamos. Quando Gabriel e Mariana voltaram do sorvete, encontraram os dois homens sorrindo e discutindo planos para a reforma. Tudo resolvido? Mariana perguntou. Tudo resolvido, Henrique confirmou. Aliás, trouxe algo para vocês. Ele foi até o carro e voltou com uma caixa enorme. Gabriel, isso é para você. Gabriel abriu a caixa e seus olhos se arregalaram. Eram manuais técnicos, dezenas deles, de todas as marcas de carros de luxo imagináveis. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Aston Martin. Alguns eram edições raras. Outros eram atualizações recentes que custavam centenas de dólares cada. Isso deve ter custado uma fortuna, Carlos disse boquiaberto. Custou. Mas ver a cara do Gabriel agora? Não tem preço. Gabriel estava folheando os manuais com reverência, como se fossem tesouros sagrados. Obrigado, Henrique. Obrigado mesmo. Não, Gabriel. Obrigado a você. Por me lembrar porque eu entrei nesse negócio há tantos anos. Não foi pelo dinheiro. Foi pela paixão por máquinas, pela vontade de entender como as coisas funcionam. Mariana observava o pai interagindo com Gabriel e Carlos e percebia uma mudança nele. Os ombros estavam menos tensos, o sorriso era mais genuíno, os olhos tinham um brilho que não via há anos. Aqueles dois mecânicos humildes estavam fazendo por seu pai algo que anos de terapia não conseguiram. Estavam o fazendo sentir-se humano novamente. Pai, ela disse. Acho que essa foi a melhor decisão que você já tomou. Eu também acho, filha. Eu também acho. Naquela noite, depois que Henrique e Mariana foram embora, Carlos e Gabriel ficaram na oficina até tarde, estudando os manuais novos. A luz fraca da lâmpada única iluminava suas cabeças curvadas sobre os livros, pai e filho absorvendo conhecimento como esponjas. Pai, Gabriel disse em certo momento, você acha que vamos conseguir? Fazer tudo o que o Henrique está esperando? Carlos olhou para o filho, 12 anos, olhos cansados, mas cheios de determinação, mãos pequenas, mas habilidosas além da idade. Filho, nós já conseguimos algo que muita gente nunca consegue na vida inteira. O quê? Conseguimos fazer alguém acreditar em nós. E quando alguém acredita, tudo fica possível. Gabriel sorriu e voltou a estudar os manuais. Tinha tanto a aprender, tanto a fazer, tanto a provar. Mas pela primeira vez na vida, sentia que tinha as ferramentas certas, não apenas as físicas, mas as emocionais também. Tinha um pai que o apoiava, um mentor que acreditava nele e uma amiga que o enxergava como igual. O futuro ainda era incerto. Ricardo Tavares representava uma ameaça real. A reforma da oficina seria um desafio enorme. A escola nova seria uma adaptação difícil. Mas nada disso importava agora. Porque pela primeira vez, Gabriel Santos acreditava que podia ser mais que um garoto pobre de uma oficina de bairro. Podia ser um engenheiro, um empresário, um professor. Podia ser tudo o que sonhasse. E sonhos, quando alimentados por trabalho duro e apoiados por pessoas certas, têm um jeito estranho de se tornarem realidade.
Do outro lado da cidade, em um apartamento luxuoso, Ricardo Tavares fazia ligações. Ligações para fornecedores de peças, para fiscais da prefeitura, para conhecidos em posições estratégicas. Tem uma oficina chamada Santos & Filho. Ele dizia em cada ligação: quero que vocês tornem as coisas difíceis para eles. Nada ilegal, mas tudo dentro da lei que possa atrasar, complicar, frustrar. Ele estava plantando sementes de sabotagem que logo germinariam em problemas reais. Mas Ricardo não sabia que estava subestimando algo fundamental. A força de pessoas que não têm nada a perder e tudo a ganhar. A determinação de um pai que lutaria até o último suspiro pelo filho. E o talento de um garoto que estava destinado a mudar o mundo, quisessem ou não os homens poderosos. A guerra estava apenas começando, e Gabriel Santos, aos 12 anos, estava prestes a aprender que talento atrai não apenas admiração, mas também inveja. E inveja, nas mãos erradas, pode ser uma arma mortal. Gabriel nunca havia se sentido tão feliz quanto na primeira segunda-feira no Colégio Bandeirantes. O uniforme novo ainda cheirava a tecido fresco. A mochila repleta de cadernos sem uma única linha escrita. E os corredores largos pareciam um mundo completamente diferente da escola pública onde estudava antes. Na aula de física, o professor apresentou um problema complexo sobre termodinâmica aplicada a motores de combustão. Gabriel resolveu em 3 minutos, deixando toda a turma em silêncio. Impressionante, Gabriel, o professor disse. Você realmente entende isso profundamente. Durante o intervalo, colegas se aproximaram com curiosidade. Você é o garoto do vídeo, não é? O que consertou o Rolls Royce? Pela primeira vez na vida, Gabriel se sentia aceito, admirado. A alegria durou até às 11h15 da manhã, quando seu celular vibrou com uma ligação de Carlos. Pai? Atendeu saindo da sala. Tudo bem. A voz que respondeu estava trêmula, quebrada. Filho, a oficina foi interditada. O mundo de Gabriel parou. O quê? Como assim interditada? Fiscalização da prefeitura chegou a meia hora. Disseram que temos irregularidades estruturais, que não temos alvarás corretos, que os equipamentos não estão dentro das normas. Carlos pausou, e Gabriel ouvia o desespero na respiração. Filho, eles lacraram tudo. Não podemos trabalhar, nem entrar. Mas isso não faz sentido. A oficina sempre funcionou. Eu sei, mas eles têm documentos, carimbos oficiais. Dizem que alguém fez denúncia anônima. Gabriel sentiu a raiva ferver. Denúncia anônima. Ricardo Tavares. Tinha que ser ele. Pai, já ligou para o Henrique? Liguei, ele está vindo, mas Gabriel... A voz de Carlos falhou. Sem a oficina, não temos nada. Os clientes vão embora. As dívidas continuam. Vai dar tudo certo, pai. Eu volto agora. Não, você fica na escola. Educação vem primeiro. Mas, pai, fica. Por favor, deixa eu resolver isso. Gabriel desligou com o coração despedaçado. Não conseguiu prestar atenção em mais nenhuma aula. Às 3 da tarde, quando a escola terminou, correu para o ponto de ônibus. Quando desceu perto da oficina, o que viu o fez parar completamente. Havia uma multidão. Pelo menos 50 pessoas se aglomeravam na frente da Santos & Filho, segurando cartazes, gritando, protestando. A oficina estava lacrada com fitas amarelas, mas as pessoas não se importavam. Justiça para Gabriel, diziam os cartazes. Talento não é crime. Deixem a oficina funcionar. Gabriel se aproximou atordoado. Reconheceu Dona Benedita, a cliente do Gol, com lágrimas nos olhos. Seu Arnaldo, dono da padaria. Dona Luciana, professora aposentada. Dezenas de pessoas do bairro que ele conhecia a vida inteira. Gabriel! Dona Benedita correu para abraçá-lo. Meu menino, que injustiça. Dona Benedita, o que é tudo isso? Quando soubemos que fecharam a oficina, nos organizamos. Seu pai e você ajudaram todo mundo aqui durante anos. Consertaram nossos carros quando não tínhamos dinheiro. Agora é nossa vez de ajudar vocês. Gabriel sentiu os olhos encherem de lágrimas. Durante anos havia se sentido invisível. Apenas mais um garoto pobre fazendo o que podia. Mas aquelas pessoas haviam visto. Haviam se importado. Entrou na oficina passando pela fita de interdição. Carlos estava sentado em um banco, a cabeça nas mãos, enquanto Henrique conversava com um homem de terno que anotava tudo em um tablet. Gabriel,
Henrique o viu. Você deveria estar na escola. Não consegui ficar. Não quando meu pai está perdendo tudo. Carlos levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Filho. Gabriel abraçou o pai com força, sentindo-o tremer. A gente vai resolver isso, pai. Juntos. Henrique se aproximou. Eu já sei quem está por trás disso. Ricardo, Gabriel disse. Não era pergunta. Ricardo. Ele usou contatos na prefeitura, pagou fiscais para encontrarem irregularidades. Tecnicamente, tudo é legal. A oficina realmente não tinha todos os alvarás atualizados. Mas o tempo foi absurdamente rápido, claramente orquestrado. E agora? Carlos perguntou sem esperança. Agora brigamos. Trouxe Juliano, apontou para o advogado. Especialista em direito administrativo. Vamos contestar cada irregularidade, provar má-fé na fiscalização. Mas isso vai demorar semanas. E enquanto isso não podemos trabalhar. Eu pago as despesas, Henrique disse. Sou sócio, lembram? Se a oficina fecha, eu também perco. Mariana entrou correndo, o celular na mão. Pai, você precisa ver isso. Mostrou a tela. Era um vídeo viralizando, filmado na multidão. Mostrava Dona Benedita falando para a câmera. Esses homens, Carlos e Gabriel Santos, são heróis desse bairro. Quando meu carro quebrou e eu não tinha dinheiro, consertaram de graça. Essa oficina não é negócio, é esperança para pessoas que não têm para onde correr. O vídeo já tinha 500 mil visualizações. As pessoas estão do nosso lado, Mariana disse. O Brasil inteiro está vendo essa injustiça. Gabriel olhou pela janela. A multidão havia crescido. Agora havia câmeras de TV, repórteres, carros buzinando em apoio. Isso é o que acontece quando você toca vidas de verdade, Henrique disse. Vocês importam para muita gente. Juliano fechou o tablet. Tenho boas notícias. Consegui liminar emergencial. Um juiz concordou em analisar prioritariamente, considerando o impacto social. Audiência amanhã às 10 da manhã. Amanhã? Carlos arregalou os olhos. Quando tem interesse público, a justiça pode ser rápida. E com essa comoção, apontou para fora. Nenhum juiz vai querer ser vilão. A porta se abriu bruscamente. Ricardo Tavares entrou com 2 seguranças. Henrique, precisamos conversar, já. Não temos nada para conversar. Temos sim. Sobre você destruir nossa empresa por causa desse projeto ridículo. Cuidado com as próximas palavras, Henrique disse, a voz perigosa. Ou o quê? Você vai me bater? Ricardo riu. Você está patético. Desde que seu filho morreu, virou uma sombra. Agora encontrou esse garoto e acha que pode compensar? Notícia. Rafael está morto. Nenhuma caridade vai trazê-lo de volta. O silêncio foi absoluto. Henrique ficou branco, tremendo. Foi Carlos quem se levantou, colocando-se entre os dois. Saia da minha oficina. Sua oficina? Ricardo gargalhou. Essa pocilga interditada? Eu disse, saia. Ricardo invadiu o espaço de Carlos. Você, um mecânico fracassado que mal consegue... Não terminou. Gabriel, 12 anos, 1,5 metro de altura, se colocou na frente do pai, encarando Ricardo. O senhor não fala assim do meu pai. A coragem pegou Ricardo de surpresa. Sai da frente, garoto. Não, meu pai vale mais que o senhor algum dia vai valer. Ele me ensinou honestidade, trabalho duro, dignidade. O que o senhor ensina? Como destruir pessoas por inveja? Inveja? De vocês? Ricardo riu nervoso. Eu tenho milhões. Por que teria inveja de um favelado sujo de graxa? Porque eu tenho algo que dinheiro não compra. Gabriel respondeu firme. Pessoas que me amam de verdade. Um pai que daria a vida por mim. Amigos que vieram defender nossa oficina. O senhor tem o quê? Seguranças pagos e reputação podre? A multidão do lado de fora explodiu em aplausos. Ricardo ficou vermelho. Você vai se arrepender. Não vai não, Henrique finalmente falou, ao lado de Gabriel. Porque amanhã vou apresentar provas de que você subornou fiscais. Tenho gravações, transferências, testemunhas. Você vai perder tudo. Ricardo empalideceu. Você não tem prova nenhuma. Henrique tocou um áudio no celular. A voz de Ricardo. Preciso que crie dificuldades para a Santos em Filho. Quanto custa para encontrar irregularidades graves? O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Onde conseguiu isso? Um fiscal que você tentou subornar tem consciência.
Gravou tudo. Então vai sair agora, assinar papéis retirando objeções e vender sua parte da empresa. Em troca, não entrego à Polícia Federal. Você não pode? Posso sim, porque senão, amanhã estará preso por corrupção. E com essa visibilidade pública, nenhum advogado te salva. Ricardo estava encurralado. Isso não acaba aqui. Acaba sim. Agora sai, e nunca mais se aproxime dessa família. Ricardo saiu sob vaias da multidão. Carlos se sentou, as pernas falhando. Você realmente tem essas provas? Tenho. Investiguei Ricardo há uma semana. Descobri coisas muito piores. Por que não me contou? Porque precisava ter certeza. E queria que não se preocupassem. Gabriel olhou para Henrique com admiração. Você arriscou tudo por nós. Fiz o que era certo. Ricardo envenenava minha empresa há anos. Vocês me deram coragem para enfrentá-lo. Mariana abraçou o pai chorando. Estou tão orgulhosa. Na manhã seguinte, a audiência foi rápida. Com as gravações, o juiz suspendeu a interdição e determinou investigação contra os fiscais. A Santos em Filho foi liberada. Mas quando saíram do fórum, havia mais de 200 pessoas esperando. Clientes antigos, moradores do bairro, estudantes do Bandeirantes, jornalistas. Quando viram Carlos e Gabriel, explodiram em aplausos. Justiça foi feita! Gabriel, Gabriel! Gabriel olhou para aquela multidão e sentiu algo novo. Pertencer a algo maior. Saber que seu talento havia tocado pessoas de verdade. Carlos o abraçou chorando. Conseguimos, filho. Não, pai. Você conseguiu. Me criou certo. Me ensinou tudo. Você me deu motivo para continuar. Depois que sua mãe morreu, foi minha única razão. Henrique observava de longe com Mariana. Ele me lembra tanto o Rafael, mas Gabriel não é Rafael. É alguém novo que você está ajudando. E isso é lindo do mesmo jeito. Desperdicei 5 anos fechado na dor. Achei que honrar Rafael significava nunca seguir em frente. E agora? Agora sei que honrar Rafael significa fazer exatamente isso. Ajudar garotos talentosos. É o que meu filho teria querido. 3 meses depois, a Santos em Filho estava irreconhecível. O espaço pequeno havia sido ampliado, ocupando 2 imóveis vizinhos. Equipamentos de última geração, elevadores hidráulicos, computadores de diagnóstico, tudo que um mecânico poderia sonhar. A placa nova dizia: Santos em Filho, Centro de Excelência Automotiva, em parceria com Vasconcelos Importações, onde talento encontra oportunidade. A inauguração reuniu centenas de pessoas. Gabriel, com uniforme novo, fazia a apresentação. Essa oficina sempre foi mais que trabalho. Foi onde aprendi que conhecimento transforma vidas. Onde meu pai me ensinou que honestidade vale mais que lucro. Onde descobri que talento não precisa de dinheiro. Só precisa de oportunidade. Aplausos ecoaram. Hoje abrimos não apenas oficina renovada, mas centro de treinamento. Vamos oferecer cursos gratuitos para jovens do bairro, bolsas de estudo para os melhores. Vamos provar que oportunidade muda destinos. Carlos se aproximou do microfone tímido. Não sou bom com palavras, mas quero agradecer quem mudou nossas vidas. Henrique Vasconcelos poderia ter continuado rindo do meu filho, mas escolheu enxergar além do preconceito. Escolheu acreditar. Obrigado, meu amigo. Henrique subiu emocionado. Eu que agradeço. Vocês me salvaram de mim mesmo. Me lembraram porque viver vale a pena. Olhou para o céu. Rafael, onde estiver, espero que esteja orgulhoso. No final do dia, quando a multidão se dispersou, Henrique, Mariana, Carlos e Gabriel se sentaram no escritório novo. Sala com vidros, ar-condicionado, computadores modernos. Não consigo acreditar que isso é real, Gabriel disse. É real porque mereceu, Henrique respondeu. Cada equipamento aqui conquistou com talento. Mariana voltou com uma caixa. Gabriel, meu pai pediu para guardar isso para você. Gabriel abriu e encontrou ferramentas antigas, mas impecáveis. Eram do Rafael. Henrique explicou, voz embargada. Ele ganhou quando fez 10 anos. Guardei depois que perdemos ele. Mas acho que ele gostaria que você as tivesse. Gabriel segurou uma chave inglesa pequena. Senhor Henrique, eu não posso. Pode sim, porque vai usá-las para fazer o que Rafael sonhava. Consertar o mundo, uma máquina de cada vez.
Gabriel abraçou as ferramentas contra o peito. Vou cuidar delas. Prometo. São suas agora. E Rafael está feliz sabendo que seu legado continua. Ficaram ali por horas conversando sobre sonhos, planos futuros. Gabriel, Henrique disse, onde se vê daqui a 10 anos? Quero ter me formado em engenharia mecânica, expandido esse centro para outras cidades. Que nenhuma criança talentosa fique para trás por falta de oportunidade. E vai conseguir, tenho certeza. Carlos se levantou, estendendo a mão. Aos verdadeiros parceiros. Henrique apertou. Aos verdadeiros amigos. Gabriel e Mariana se juntaram, 4 mãos unidas. Há talentos que transformam vidas, Mariana disse. Há segundas chances, Gabriel completou. Do lado de fora, o sol se punha sobre São Paulo. Naquele pequeno canto, numa oficina salva da destruição, 4 pessoas haviam provado que gentileza vence crueldade, talento supera preconceito e amor pode mudar o mundo. Gabriel olhou para as ferramentas de Rafael e fez uma promessa silenciosa. Ia honrar aquele presente sendo a melhor versão possível. Não apenas por ele, mas por todos que acreditaram. Porque no final, o garoto sujo de graxa ridicularizado numa manhã qualquer havia provado a lição mais importante. Talento não precisa de riqueza para brilhar. Só precisa de uma chance. E quando essa chance encontra trabalho duro, humildade e coração puro, não há força capaz de impedir o sucesso. 10 anos depois, Gabriel Santos, aos 22 anos, recebia o prêmio de melhor aluno de engenharia mecânica do Brasil. No palco, agradeceu. Meu pai Carlos, que me ensinou tudo. Henrique Vasconcelos, que me deu oportunidades. E Rafael, que mesmo sem estar aqui, me inspirou a nunca desistir. A Santos em Filho tinha 12 unidades em São Paulo. Cada uma oferecia cursos gratuitos, empregava jovens do bairro, mantendo a filosofia. Lucro é importante, mas dignidade não tem preço. Carlos dirigia a empresa ao lado de Henrique. Eram mais que sócios, eram família. Mariana havia se tornado engenheira mecânica, trabalhando na Vasconcelos, mas passando finais de semana na oficina ensinando gratuitamente. E Gabriel? Tornou-se exatamente o que todos acreditaram. Não apenas mecânico brilhante, mas ser humano excepcional que usava talento para elevar outros. Porque aquela aposta cruel havia se transformado na história mais linda de redenção que São Paulo já vira. E toda vez que perguntavam a Gabriel qual foi seu maior conserto, ele respondia: não foi o Rolls Royce, foi consertar o coração de um homem que havia esquecido como amar. E em troca, ele consertou minha vida inteira. Fim da história.